Resumo da semana, publicações do dia 21 a 26 de setembro. É isso aí, pessoal, estamos com um novo quadro aqui na página Rodrigo Moritz, que será essa publicação de sábado, trazendo o resumo das publicações feitas de domingo a sexta-feira, começando aí pela publicação de domingo, que marcou o retorno da página aqui, a minha felicidade, que foi motivo de crítica, acreditem vocês ou não, que eu estava muito sorridente. E eu ainda continuo sorridente, pessoal, porque vocês não podem se enganar ali com a minha cara feia de treino na academia e principalmente com a minha exaltação quando o assunto envolve saúde pública ou merenda de criança, que aí realmente o tom sobe um pouco, mas normalmente eu sou esse sujeito tranquilo, pessoal, não sou de muita cara feia, não, embora o contexto político não seja o mais animador, mas a felicidade de estar de volta não me dificulta aí tirar o sorriso do rosto. Então peço desculpa para quem me achou exageradamente feliz na publicação de domingo, mas o jornalismo sério, ele não precisa ser carrancudo, ele tem que estar fundamentado. Esse é o grande mote da página, é a motivação de fazermos jornalismo fundamentado e parcial, pessoal. Nós somos tendenciosos, sim. Nossa tendência, nossa parcialidade é a favor da defesa do cidadão, da defesa do servidor público para que ele não seja perseguido, do combate às irregularidades e dos abusos. Esses são os principais temas que defendemos aqui. Enquanto outros veículos, com toda a liberdade que têm, defendem a gestão incondicionalmente, meu respeito aos gestores é condicionado a um bom exemplo, a uma boa conduta, a uma administração digna. E nesse sentido aí, as publicações críticas se fazem necessárias. Jornalismo não pode ser confundido com publicidade e propaganda. A publicidade é feita pela comunicação social institucional da Prefeitura de Guaratuba e dos seus parceiros aí da mídia, não há problema nenhum nisso, mas aqui no espaço Rodrigo Moritz, mantendo a tradição lá iniciada em 2020, é posicionamento crítico, sim. Então, nesse sentido aí, fica o esclarecimento que faltou na publicação de domingo. E vamos para a publicação de segunda, em que eu confirmei um rumor de convite para ser candidato a deputado estadual. Pessoal, não sou candidato a nada, não sou filiado a partido político, mas houve sim esse convite, só que com o intuito, com a intenção de prejudicar a pré-candidatura do ex-prefeito Roberto Justus. Ora, pessoal, eu aprendi, com o meu envolvimento nesse grupo que está aí, que hoje comanda a Prefeitura de Guaratuba, que eu não sou bucha de canhão de ninguém. Se tem gente que gosta de ficar no bastidor e, enfim, tem receio de botar a cara para dar opinião e para dar justificativa, precisa de gente para assinar a petição ou gente para falar no lugar, nas redes sociais aqui, eu não tenho essa necessidade e também não vou me prestar a esse papel novamente. Então, boa sorte aí para o ex-prefeito, boa sorte para esse paraquedista com uma estrutura na prefeitura. Acho que Denian Couto tinha que começar a pagar IPTU aqui antes de se autodeclarar o deputado da cidade. Essa é uma crítica pessoal. E, Denian, você falou que debate Guaratuba com qualquer um. Pode me chamar de qualquer um, a hora que você quiser. Eu até tenho uma sugestão aí pro nosso colega, parceiro Paulinho Marques e a sua rádio comunitária Alternativa FM. Quando estiver pela cidade, Daniel, vamos marcar lá na Alternativa. Tenho certeza aí que Paulinho Marques vai nos recepcionar com muita elegância e nós, como cavalheiros, saberemos nos comportar, mas sem fazer curva na conversa, né, Daniel? Que vai ter que explicar muita coisa, tanto aí por parte da presidência do partido, quanto do prefeito, que é do partido do senhor, e do presidente da Câmara. E são muitos assuntos aqui na região de Guaratuba, que o senhor diz representar, que está precisando de explicação. E nada como o presidente aí
do Podemos lá de Curitiba, porque é ex-vereador de Curitiba, né, Denner? Quando você era vereador de Curitiba, já discutia a política de Guaratuba aqui, e tem essas publicações de 2020 para comprovar isso aí. Então, quando quiser debater, olha, qualquer um aqui aceitou, tá? Mas enfim, são esses problemas, pessoal, de uma subrepresentação que Guaratuba sempre teve. Se antes com Nelson Justus, tudo que tinha que... O mundo girava em torno de Nelson Justus. Guaratuba não respirava sem Nelson Justus. Agora estão querendo nos fazer refém de um ex-vereador de Curitiba. De primeiro mandato como deputado, era primeiro mandato como vereador. Tem o mérito da eleição, mas fala muito de olhinho brilhando de prefeito e entrega muito pouco dele. Vamos ver esse debate aí. Agora fiquei animado com a possibilidade. Paulinho Marques, tenho certeza aí, que vai nos proporcionar uma boa estrutura lá para a gente poder bater um papo num local neutro, Dênia. Ou podemos ver aí também a litorânea, né? Pessoal, isso aí eu tava para desabafar com vocês. Tem gente falando que eu recebo dinheiro da litorânea. Eu nunca conversei com o Nelson, nunca conversei com o Sérgio Monteiro e nunca caiu R$1 na minha conta. Então, poxa vida, né? Esse número de WhatsApp aí é chave Pix. Sérgio quiser mandar alguma coisa, vamos dar razão pro povo, Sérgio, né? Já que estão falando que eu estou recebendo da litorânea, poxa, vai deixar o povo mentir, Sérgio? Mas na verdade é assim, pessoal, pode pagar o quanto for. A linha editorial aqui da Espaço Rodrigo Morides é meu, né? Como leva o meu nome, eu não vou ficar dando opinião dos outros aqui. Caso o senhor Sérgio Monteiro me contrate para escrever para a litorânea, aí é outra coisa. Provavelmente eu não vou falar de diário secreto lá na litorânea. Não vou escrever sobre trio elétrico na litorânea. Mas enfim, são possibilidades, né? Eu acho que eu acabei de fechar portas aí, mas tudo bem. Voltando à conversa séria aqui, pessoal. Isso é um jornalismo sério e já brigaram comigo que eu rio demais. A publicação sobre populismo, gente. Isso aí é um personagem fictício que quer resolver os problemas do mundo, pelo menos da cidade aqui, garantindo água e luz, falando aí de regularização, né? E é um advogado. Eu falei de personagem fictício, mas enfim, a gente tem aí na hora essa vinculação com o André Guilherme Montemeso, que surgiu muito processo seu, viu, André? Então eu tô bem por dentro de algumas coisas aí, inclusive formalizadas em processo, sobre como você usou a advocacia pro bono para angariar eleitores. Essa possibilidade de uso da advocacia pode garantir muito problema. Mais problema do que ter o chefe de gabinete advogando em horário de serviço. Mas isso aí é publicação para a semana, não vou ficar dando spoiler. A ideia é que esse populismo, pessoal, ele prejudica muito, principalmente a gestão. Por incrível que pareça, eu ainda acredito que podemos somar aí todos os opositores e críticos da atual gestão do Maurício Mendes, que nem somados conseguirão fazer aí metade do prejuízo que o ex-líder do prefeito causou à imagem dessa gestão. Primeiro pelas molecagens de chamar o Hospital Regional de Açougue, depois aí pelo aquele histórico de enganação, André. O ex-assessor lá que você tanto mencionou naquela sessão plenária da Câmara, pode usar a foto que for, meu caro. Você enganou a Janira. Você disse que não ia fazer o uso de diária e hoje é um gastadorzinho de diária, meu querido. Então, não é o que eu falo, mas é o que você falou em contraste com as suas atitudes. Por isso que você vai para a mobilização do hospital já. Você entende que você está chamando o prefeito Maurício Mendes de mentiroso, André? Maurício prometeu em campanha, tem aqui já o registro na página dele falando, além da inauguração desse hospital maternidade, da construção de um hospital, que ele estava falando com um grupo de médicos. Agora você, querendo resgatar esse teu tema de campanha lá de 2020 do hospital já, vai colocar o Maurício ou como mentiroso, se ele não entregar esse hospital que ele prometeu em campanha, ou pior do que isso, ele entregando esse hospital, o mérito vai ser seu. Porque, nossa, graças ao vereador André que mobilizou. Então, cara, você é um prejuízo ambulante para a gestão e para a própria imagem da Câmara. E causa
uma gravidade brutal na imagem política da cidade, quando tantas pessoas acreditaram em você, porque pouquíssimas pessoas hoje acreditam em você. É necessário um grau de ingenuidade ou estupidez tão grande para acreditar num mentiroso contumaz, André. E olha que para chamar um vereador de mentiroso, né, é porque precisa ter muita prova, André. Então, se você não gostar, o caminho do fórum você já conhece. Qualquer coisa pede para o seu sócio aí, o senhor Jolie, que já está exonerado, acho que tem mais tempo para poder exercer a advocacia sem fraudar o cartão ponto da Câmara. Bom, olha, eu adiantando o assunto, por isso que eu não faço programa ao vivo, gente, porque assim, a gente tá para um resumo, estamos colocando assuntos que vão ser encarados ainda, mas é bom a gente colocar ali os populistas no lugar deles, gente que leva a campanha política muito na brincadeira e promete aquilo que não pode cumprir. E aqui eu incluo Maurício Lenzi, que falou de X imposto, e não cabe, Maurício, em área embargada. E quem disse isso aí é o teu secretário de Finanças quando era o secretário de Finanças do ex-prefeito. E aí nós vamos para a publicação que versou aí de um discurso, era análise de um discurso de choramingação protagonizado por Jean Colbert Dias quando era o vice-prefeito de Roberto Justus e também secretário de Finanças, que falou do desafio do homem público. Por isso aquele pianinho de fundo. A ideia é levar na brincadeira, né? Quando autoridades se vitimizam dessa forma, dramatizam com essa falta de talento pós-doutor Jean Colbert Dias. Não pode fazer isso é desrespeitar a população. Aí agora, o senhor, depois de queimar tanto a cara com esses discursos melosos, só aquele discurso, pessoal, usa um trecho só, mas tem pelo menos mais 2 trechos que vão aí fundamentar publicações. O Dr. Jean Colbert Dias menciona a importância de Nelson Justo em pelo menos 6 vezes. Aí um sujeito desse troca de lado como quem troca de roupa e eu sou o vendido que está recebendo dinheiro da litorânea. Vamos lavar a cara de vocês, pessoal. Vocês têm que parar de implantar essas picuinhas, essas fofoquinhas, tomar vergonha na cara e trabalhar em pelo menos buscar as crianças que estão aí com o exame de tomografia marcado. E acho que era justamente essa publicação que eu tinha esquecido. Porque é uma piada de péssimo gosto abandonar crianças, pacientes que tinham exames marcados, e não foram só essas crianças, tinham pacientes com cirurgia eletiva, tinham aí outras crianças. Isso é mais do que uma falta de respeito, é uma crueldade, e é lamentável quando o poder público não somente protagoniza esse tipo de situação, como não teve uma autoridade com decência para explicar isso aí. E eu não estou falando do secretário de saúde, pessoal. Por quê? A central de veículos é de competência da Secretaria de Administração. Então, essa é a gravidade da coisa. Não foi explicado nada. Teve lá um vereador, líder do prefeito, que não sabia nem de quem que era a consulta, falou uma bobagem pior do que a outra e simplesmente falou de responsabilizar o motorista. Senhor Zaqueu Clarinda, vereador Zaqueu, mais conhecido como Rato, o senhor não pode simplesmente querer que a corda sempre arrebente para o lado mais fraco quando tem tanta gente bem remunerada que está fazendo um serviço mal feito. Ou pior, há a possibilidade de boicote. Há rumores que o atual secretário de saúde estaria fiscalizando demais e desagradando, inclusive, pessoas que compõem a gestão. Então, nesse sentido, pessoal, com tanta gente estranha e com histórico estranho e com pendências na justiça e com condenações na justiça, nós não podemos duvidar de nada. Então, fica aqui aí não somente um resumo, mas esse alerta que a gente está de olho para as piores possibilidades que podem existir sobre esse assunto também. Porque vem a questão do inquérito civil, dessa contratação por credenciamento. Ora, Dr. Jean Colbert Dias, nós não estávamos na Rádio Alternativa FM em janeiro, falando lá, respondendo, melhor dizendo, o ex-secretário Gabriel, a ex-diretora Cláudia,
em que o senhor falou que é uma gambiarra administrativa, que, salvo engano, seria só para contratações de médico emergencista? Como é que o Maurício Lenzi nomeou o sujeito para ser diretor do hospital, diretor-geral da saúde, como o Guaranius Notícia noticiou, e menos de um mês ele foi exonerado para ser contratado pela empresa? Isso aí é para fraudar o índice de gasto com o pessoal? É uma pergunta, porque essas contratações via credenciamento não entram no índice de gasto com o pessoal, mas são pessoas que estão desempenhando a atividade fim dos setores. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos. Então, doutor Jean, o que era a gambiarra no passado e agora está sendo normalizado? Quem está perguntando não sou eu, é o promotor de justiça, doutor Ricardo Pianovski Filho, da primeira promotoria de justiça aqui da comarca de Guaratuba. Pessoal, a gente não vai chegar a 20 minutos de vídeo, eu já me estendi demais, acho que me exaltei um pouco, porque tem muita coisa guardada aqui, pessoal, de posturas do passado, a ênfase que tínhamos em construir um projeto para essa gambiarra política que foi aí a campanha de Maurício Lenzi, com um populismo desmedido, com promessas que não podem ser cumpridas. E aí Juliano Petrucci vai saber do que eu estou falando, porque quando ele foi me cobrar lá no gabinete do meu ex-patrão Wallace Aguiar, eu pedi para ele entrar e mostrei para ele quem mandou mensagem para mim. Lembra, Juliano? A gente vai trazer essa semana, pessoal, uma série de publicações aí sobre a regularização fundiária. Agradecendo o Itamar Júnior por ter respondido questionamentos. Nessa troca de informações, eu acho que todo mundo ganha. Agora, Itamar, não é porque o senhor, enquanto secretário, está respondendo que as suas respostas serão condizentes com aquilo que está sendo exigido, não por mim, Itamar, mas pelo procedimento de regularização. É inadmissível não ter publicado em algum lugar quais são as áreas específicas que estão sendo atendidas, quais foram os critérios para a escolha dessas empresas. Cadê esses projetos, Itamar? Só passar número de decreto não dá. É preciso transparência, é preciso publicidade, senão todo o trabalho que você está fazendo aí, exceto para a região do Coroados, que daí é vinculado ao Tribunal de Justiça, mas por essa empresa que você foi fazer lobby, meu cara. Você estava em horário de expediente, Itamar, fazendo propaganda para a empresa Minha Casa Legal. E uma empresa que pelo menos foi sincera quando fez a palestra lá e disse que nada é garantido, que depende da população apresentar documentação e, se tiver certo, os 6 mil e pouco que ela vai ter pago para isso, nesse maior programa de regularização fundiária que Maurício Lenzi disse que ia fazer, mas que está sendo pago pelo próprio cidadão. Ora, pessoal, é difícil. Eu entendo porque muita gente parou de defender a gestão, porque são contradições reiteradas. E a gente vai voltar nesse formato mais solto, mais tranquilo, para bater papo e tentar aí não ganhar nenhum processo. Mas se vier processo, a gente, graças a Deus, tem como provar tudo o que está falando. Então, se amanhã ou depois a gente sair do ar, é porque eu fui idiota mais uma vez e cliquei em link que não deveria. Agora, por processo judicial, censura, aqui nunca deu certo. É isso aí, pessoal. Até sábado que vem. E olha, menos de 20 minutos para um resumão do sabadão.